Meus irmãos, para quem não conhece, eu acho que a maioria sim, o reverendo Davi é um dos pastores lá da IPN, da nossa sede, no qual nós somos uma congregação dessa amada igreja, e aprove o Senhor hoje, na sua bondade, trazer o seu filho aqui para pregar a palavra, e nós rogamos a Deus que ele possa ser usado com muita graça e que o Senhor continue abençoando o seu ministério. Amém. Deus te abençoe. Amém. Obrigado. Saudade de você. Boa noite, meus irmãos. Saúde a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse domingo, dia do Senhor, onde temos o privilégio de nos reunirmos para adorar o seu santo nome como povo eleito do nosso Deus. É uma alegria estar aqui, é a primeira vez que eu venho aqui. Eu não conhecia presencialmente aqui, só de ouvir falar. Agora os meus olhos podem contemplar os irmãos, a igreja do Senhor que aqui se estabeleceu. E eu queria convidar os queridos aí a abrirem a palavra do Senhor, no Evangelho segundo Lucas, conforme está aí no nosso boletim. Capítulo 2, nós vamos fazer a leitura do versículo 8 ao versículo 20. Lucas, capítulo 2, versículo do 8 ao versículo 20. Eu vou fazer a leitura, os irmãos podem acompanhar com o olhar sobre o texto. Diz assim a palavra do nosso Deus: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo-a, divulgaram o que lhe tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhe foras anunciado. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós bendizemos o teu nome, Pai, porque com grande expectativa aguardamos toda semana, Pai, para ouvir a tua voz, para ouvir, Pai, os teus desígnios, para ouvir o teu santo evangelho que nos transforma, que nos molda segundo Cristo Jesus, que glorifica o teu santo nome. Que nessa noite esses propósitos todos sejam cumpridos, para a honra e para a glória do teu nome, é o que nós te oramos, na mediação de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, tem uma situação muito tensa na vida de todo mundo, muito difícil de ser experimentada, talvez uma das mais tensas da experiência humana: dar e receber presente. Pode parecer simples, mas não é, porque as pessoas realmente, quando vão buscar dar um presente, elas ficam aflitas. Dependendo da personalidade da pessoa, então isso ganha proporções até maiores, porque ela fica, o que eu posso dar para fulano? Fulano tem tudo. O que eu posso dar aqui que possa ser útil para cicrano? E aí fica aquela investigação, conversa com pessoas que conhecem ali para tentar ver uma forma de, dar um presente que vai arrancar um sorriso de alegria e que vai ser útil na vida daquela pessoa que está recebendo. Então, dar presente é algo bastante complicado, as mulheres sofrem muito
para querer dar um presente para o marido. Mas vou trazer uma dica de ouro para vocês aqui nessa noite. É muito simples dar um presente para um homem, para um pai de família, para um homem de forma geral. É muito simples. Não se aflija. Dê uma camisa do time dele. É muito simples. Aí as esposas pensam nessa hora, né? Mas eu já dei ano passado. Não tem problema. Dá outro ano seguinte. Ele vai ficar tão feliz como se fosse a primeira camisa do time que ele ganhou novamente. Porque nós somos assim, ficamos felizes em ganhar a camisa do nosso time, deixar guardada, usar ali uma vez por ano, e mesmo assim temos ali poder dizer, olha só, a minha coleção das camisas do meu time. Então não se aflige, esposa, quando quiser dar um presente para o seu marido. Todo ano dê camisa do time, ele vai ficar feliz com isso. Os homens, pelo contrário, já sofrem também, porque o que é que eu vou dar? Se eu der uma coisa de casa, ela vai ficar ofendida. Vai dizer que está me dando coisa para casa, não é para mim. E aí o cara fica, né, não sei, olha a planta, que planta que eu compro, né? Flores, né? Mas que planta que eu vou escolher para dar para essa mulher? É complicado dar e receber presentes, porque aí quando a gente dá, a pessoa, ao abrir o presente ali na expectativa, não tem como ela fingir que gostou ou não gostou. A reação é instantânea. Se gostou, o brilho no olhar, a alegria, muito obrigado. Se não gostou, já fica, né? Obrigado, né? Não, tá tranquilo. Criança, então, não tem como fingir. Eles já, no seu modo de ser, já mostram ali na primeira reação se gostam ou se não gostam. E, meus irmãos, realmente é um trabalho árduo, essa labuta de dar presente. A gente sempre tem aí Dia das Mães, Dia do Pai, dia do aniversário, aniversário de casamento, dia das crianças, Natal. Então é algo realmente que causa aflição, a ponto de, muitas vezes, os pais, quando os filhos crescem, vão lá e dão um envelopinho. Dá um envelopinho com dinheiro, aí o cara se vira e faz o que ele quiser. Quem nunca gostou, não é de ganhar um envelopinho da avó? A avó tem um monte de neto, não tem cabeça para pensar no bando de presente, chega lá, dá um envelopinho, o rapaz já fica feliz. Opa, ganhei um dinheirinho aqui, um trocado da minha avó. Meus irmãos, dar presentes é algo desafiador. E o nosso texto de hoje fala algo relacionado a presente. O texto de hoje aqui nos apresenta, queridos, o grande presente de Deus para a sua vida. E qual deve ser a sua reação? O texto de hoje fala sobre o grande presente de Deus para a sua vida, para cada um de nós, e qual deve ser a nossa reação diante de um grandioso presente dado pelo Senhor. O imperador da época convoca o recenseamento. E aí, para fazer esse censo, os governadores antigamente convocavam o pessoal para se apresentar num local específico, onde era feita essa contagem das pessoas, de modo que as pessoas das diversas regiões e cidades do país se reuniam para que esse recenseamento pudesse ser realizado. José e Maria, como bons cidadãos que eram, saíram do seu local e foram até o local rumo a Belém, cidade de Judá. E quando chegam lá, meus irmãos, a bolsa estoura e começa o trabalho de parto. Não existindo mais hotéis disponíveis, a cidade cheia por causa do censo convocado pelo imperador. E aí então eles vão até uma manjedoura, a criança nasce, eles enfaixam esse menino numa manjedoura e pronto. Nosso texto inicia dizendo que naquela mesma região haviam pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E o anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. Meus queridos, Belém era um local de pastagem. Inclusive era nessa região que Davi guardava as ovelhas do seu pai, conforme 1 Samuel nos diz no capítulo 17. E esses pastores que viviam nesses campos, guardando o rebanho, o anjo é enviado para eles. Meus irmãos, o anjo não é enviado para os príncipes da época. Um anjo não é enviado para os principais sacerdotes. Um anjo não é enviado para os escribas, para as autoridades da época. O anúncio sobre o nascimento do Senhor Jesus é dirigido a pessoas desprezadas, a pessoas marginalizadas, aos fracos, aos simples, aos analfabetos da época, porque pastores eram assim, uma classe altamente desprezada. E ainda mais quando se pensava pelo lado religioso,
porque o trabalho, o cuidado com o rebanho absorvia de tal modo esses pastores que eles não poderiam participar das cerimônias religiosas da época. Não é sem razão que eles eram chamados de impuros e de pessoas inferiores. Pastores, meus queridos, eram pobres. O rebanho muitas vezes, e na maioria das vezes, nem eram deles, mas de outras pessoas que eles precisavam cuidar. E então o anjo vai até eles. No texto não diz qual que é o nome desse mensageiro, como em outras passagens sobre o nascimento do Senhor Jesus acaba sendo dito, mas diz que é a glória do Senhor. Começa a falar de um relato aqui aterrorizante, porque imaginem os pastores lá no silêncio da madrugada, fazendo a sua vigília de cuidado das ovelhas, e então do nada aparece um anjo, um ser forte, um ser santo, um ser radiante, e ainda Lucas nos informa que a glória do Senhor brilha ao redor desses pastores. O resplendor celestial, considerado ali como uma manifestação da presença e do poder do Senhor, do poder de Deus, visto por esses homens. Um evento, meus queridos, fascinante, que até mesmo Moisés foi proibido de ver. E nada mais natural do que esses homens serem tomados de grande temor diante de tal cena, não é verdade? E na verdade, os comentaristas, até traduzindo de maneira mais literal, falam que eles ficaram aterrorizados diante do que estavam ali presenciando, a ponto do anjo precisar fazer uma intervenção e falar: olha, calma, não precisam temer, porque eu trago boas novas de grande alegria que será para todo o povo. Trago boas novas de grande alegria, porque hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo o Senhor. Meus queridos, qual que é o grande presente de Deus para nós? Jesus Cristo, o Deus Filho, se tornando homem para salvar o seu povo. Esse é o grande presente de Deus para as nossas vidas. Um teólogo fala de maneira acertada que é como se nessas palavras do anjo para aqueles pastores estivesse escrito assim na etiqueta: de Deus para vocês. Os anjos estavam colocando na manjedoura um cartão que dizia: olha, de Deus para o seu povo. Esse é o grande presente de Deus para as nossas vidas, meus irmãos. Jesus Cristo, o nosso Salvador. A notícia de que o Salvador prometido havia finalmente nascido, o Messias prometido, aquele profetizado há tempos atrás, desde os tempos antigos, há milhares e milhares de anos, quando Adão ouviu: olha, o descendente da mulher vai pisar na cabeça da serpente. Gênesis 3,15. Olha, serão benditas todas as nações por intermédio desse descendente, foi dito a Abraão, Gênesis 22,18. Davi também ouviu que, olha, o seu descendente reinará para todo o sempre. As nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão. Salmo de número 2, versículo 8. 700 anos atrás desse evento narrado por Lucas, Isaías diz que, olha, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamarás Emanuel. Isaías 7,14. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. Isaías 9, versículo 6. As palavras do profeta Miqueias: tu, Belém Efratá, pequena demais, para figurar como grupo de milhares de Judá. De ti mesmo sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Miqueias capítulo 5, versículo 2. Zacarias também disse que, olha, esse que será traído por 30 moedas de prata, aquele que seria um com Deus. E Malaquias, 400 anos antes desse episódio, diz que o sol da justiça iria nascer. Esse Messias vocês podem encontrar como uma criança envolta em faixas e deitada numa manjedoura. Diga lá, meus irmãos, se não somos tentados num momento como esse a dizer: duvido que o grande Salvador prometido, aquele que reinaria sobre toda a criação, iria nascer num estábulo,
deitado num local onde se coloca comida para animais. Mas Lucas nos diz aqui que o testemunho do anjo é suficiente para que esses pastores compreendam a mensagem que vos é dita. Não é sem razão que após dar essa boa notícia, vos anunciar todas essas coisas, começam a ser rodeados e subitamente aparece como uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo glória a Deus nas alturas, nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Uma celebração celestial acontece, todo um exército de anjos se junta a esse anjo que deu a mensagem aos pastores. É como se, meus irmãos, o céu fosse coberto de anjos, que num grande coro agora entoam glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Uma efusão de adoração jamais vista na história até então. Glória a Deus nas maiores alturas. Glória a Deus por tamanho amor ao enviar seu Filho unigênito para ser o Salvador dos homens. Essa canção, meus queridos, é diferente de todas as outras canções da história da humanidade, porque essa é uma canção que não nasce na terra, mas é uma canção que desce do céu. Não é sem razão que comumente é conhecida essas palavras em latim como o grande cântico, de Glória in excelsis Deo. O grande bispo J.C. Ryle diz que agora chegou o mais alto grau da glória de Deus, pelo aparecimento de seu Filho Jesus Cristo no mundo. Ele, por sua vida e morte na cruz, glorificará os atributos de Deus, justiça, santidade, misericórdia e sabedoria, como nunca foram glorificados antes. Boa nova de grande alegria. A boa vontade de Deus para com os homens, manifestada no envio do Messias, resultando em louvor ao seu santo nome. Glória a Deus em sua sabedoria infinita, que planejou a salvação de seu povo por meio do seu Filho amado. A redenção de pecadores, meus queridos, é motivo de glórias a Deus e a Ele somente, porque não há nenhum tipo de mérito algum aos homens em sua salvação. Essa é a boa notícia do Evangelho de Jesus Cristo. Deus enviando o seu Filho amado, para que ele pudesse nascer de uma virgem, ter uma perfeita obediência, voluntariamente se dirigir até uma morte de cruz, pagar a dívida do pecado, ser ressuscitado dentre os mortos, reconciliando para si pecadores, salvando-os da condenação, homens que carecem de salvação e que sozinhos não poderiam fazer nada por si mesmos. Entender essa verdade, meu querido, é entender o próprio Evangelho. Por isso que Jesus Cristo é o grande presente de Deus para a sua vida. É o grande presente de Deus para as nossas vidas. É o grande presente de Deus aos homens. Paz na terra entre os homens. Agora, as pessoas, quando leem uma afirmação como essa, já fazem uma associação entre guerra de homens e luta armada. No entanto, essa é uma visão errada, porque na época o Império Romano gozava de paz. Já havia sido estabelecido a Pax Romana, a paz em Roma. Não é desse tipo de paz aqui que os anjos estão cantando. Esse menino, querido, vem trazer paz para mim e para você. Mas por que nós precisamos de paz? Porque, segundo as Escrituras, nós estamos em guerra com Deus. Nós estamos em guerra contra Deus. O apóstolo Paulo reforça isso de diversas maneiras, quando diz que, olha, nós éramos inimigos de Deus, mas Ele nos tornou seus amigos por meio da morte do seu Filho, de modo que agora não somos mais inimigos, mas somos amigos de Deus. Romanos capítulo 5, versículo 9. Porque quem vive escravo do pecado, morto em seus delitos e pecados, é um inimigo de Deus. O homem sem Jesus Cristo está em guerra contra o próprio Deus, e a obra do Redentor, o seu nascimento, toda a sua vida, morte e ressurreição, põe fim a essa guerra, porque somente quem está unido a Cristo Jesus desfruta de verdadeira paz, quer ser amigo, quer ter amizade, quer ser adotado e fazer parte da família de Deus. O mesmo apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, nos lembra isso quando diz que Ele é a nossa paz.
Jesus Cristo, o qual de ambos fez um. E tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Quando ele diz também que nós somos reconciliados em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. A mensagem desse coro celestial significa paz com Deus antes de tudo. Porque até que tenhamos paz com Deus, não podemos ter verdadeira paz. Os nossos pecados clamam contra cada um de nós. Por isso é que nós temos medo de morrer. Por isso que a humanidade, de maneira geral, tendo ali Deus trabalhado em sua consciência, eles têm medo de morrer, porque eles sabem que no fundo terão que encarar o Criador, terão que enfrentar um julgamento merecido. E os anjos então continuam dizendo: olha, a paz na terra, aquele quer bem. E aqui é uma qualificação a essa paz, não a todos os homens, mas somente aqueles eleitos antes da fundação do mundo, aqueles a quem Deus quer bem, aqueles escolhidos antes da fundação do mundo para serem santos e irrepreensíveis perante Ele, porque em amor predestinou cada um deles para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5. Boas notícias, boas novas, Deus enviando o seu Filho para nos reconciliar com Ele, nos dar a paz, com aquele que Ele elegeu, com aquele que Ele amou, predestinou antes dos tempos eternos. Toda honra, meus queridos, somente ao nosso Deus. Por isso, glória a Deus nas maiores alturas. Esse é o seu presente. É esse o presente que Deus concede a você. Esse é o maior presente que você pode receber nessa vida. Deus está anunciando o presente dele para você nessa noite. E já antecipo, meus queridos, que não há presente melhor e maior do que esse. Nesse mundo quebrado pelo pecado, Deus não prometeu para você que terá uma vida fácil. Deus não prometeu que você nunca ficará doente. Infelizmente, algumas igrejas assim trabalham. Deus não prometeu que todos os seus sonhos serão realizados. Deus não prometeu que o seu bem-estar nunca será abalado. Deus não prometeu que você vai viver sempre uma vida de conforto e tranquilidade. Deus não prometeu que você nunca vai sofrer, que você nunca vai experimentar luto. Ele prometeu Jesus Cristo, nosso Salvador, nosso Redentor. Esse é o nosso maior presente. E é interessante, porque nessa passagem Lucas, pela primeira vez ali, reúne todos os títulos de Jesus: Salvador, Messias, Senhor. Ele salvará o seu povo de seus pecados. Jesus Cristo é o Messias prometido a Israel. Ele é Senhor, Deus de tudo, Criador de todas as coisas, governante de toda a criação. Os anjos não apenas estão ali, queridos, dando essa mensagem do Evangelho aos pastores somente, eles estão ali revelando a verdadeira identidade de Jesus Cristo, o grande presente de Deus para as nossas vidas. Ele é tudo isso. Jesus é o nosso Senhor, Jesus é o nosso Messias, Jesus é o nosso Salvador. Então se alegre com esse grande presente dado por Deus. Há motivos de alegria na sua vida, porque você recebeu a maior dádiva que você poderia receber na sua existência. Parece que Deus também, meus queridos, acredita que essa alta teologia, que tão grande preciosidade teológica, deve ser acessível a todas as pessoas. Por isso a importância de claridade, objetividade e simplicidade no ensino público e privado da palavra. Porque às vezes a erudição pode ser encantadora e fazerem os nossos olhos brilharem. E ela tem até espaço na igreja, sim, mas nunca devem ser um empecilho para que conheçamos o grande presente de Deus para o seu povo, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Meus queridos, nunca devemos esquecer que a comunicação do Evangelho deve ser acessível a todos, inclusive a pobres, desprezados e marginalizados pastores. Às vezes a gente gosta muito de teologia na igreja presbiteriana, na igreja de tradição reformada, e parece que muitas vezes a gente fica se perdendo em alta teologia, em discursos complexos, em palavras às vezes que precisam de tradução.
Mas, meus queridos, a simplicidade do Evangelho não deve ser perdida de vista quando anunciamos Jesus Cristo, o nosso Redentor. É isso que os anjos aqui nos ensinam. Palavras simples são poderosas e são utilizadas por Deus para que os homens conheçam o grande presente que Deus tem para eles. Mas não acaba aqui, porque tudo bem, pastor, eu reconheço que Jesus é o maior presente e fico contente, satisfeito, alegre, dou glórias a Deus por isso, mas e agora? Agora então nós aprendemos também com os pastores qual deve ser a nossa reação diante de tão grande presente, desse maravilhoso presente que Deus nos concede. Veja o versículo 15: e ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Qual a resposta aqui dos pastores? A mensagem ouvida da parte dos anjos não é do tipo, meus irmãos, que se pode ignorar. Ouvir a respeito de Jesus Cristo, ouvir a respeito da pessoa e da obra de Cristo Jesus não é algo que pode ser ignorado, nem por nós, nem por todos à nossa volta que ouvem o santo evangelho do Senhor, as boas novas de salvação. E aí então esses pastores aqui nos dão princípios, nos dão ali um caminho de como reagir a essas boas novas. A primeira atitude deles é que eles apressadamente foram e acham Maria, José e a criança deitados na manjedoura. Ao ouvir aquele coro celestial, o texto diz que eles foram até Belém. Então eles são rápidos, apressadamente, largam tudo o que estão fazendo, deixam ali tudo o que estão fazendo, deixam tudo para trás para irem atrás de conhecer esse menino. Porque conhecer Jesus é o que nós aprendemos ao longo da caminhada cristã. Meus queridos, por causa dele deixamos tudo à nossa volta. E é isso que os pastores fazem. Entender o Evangelho envolve sim esse abandono de tudo à nossa volta para que possamos viver para Ele. O próprio Cristo mais à frente fala a respeito disso, quando diz: olha, se alguém vem a mim e não aborrece o seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser o meu discípulo. A ideia aqui é colocar Jesus Cristo em primeiro lugar na sua vida. Quando compreendemos esse grande presente de Deus para cada um de nós, colocamos Jesus em prioridade, colocamos Ele na mais alta conta da nossa existência, Ele toma o primeiro lugar da nossa vida, buscamos ao Senhor Jesus, e não é assim que funciona, meus irmãos. Quando você aí que já foi criança uma vez, ou você que tem filho, quando o pai começa assim no começo do ano: olha, se você se comportar, passar de ano, cumprir os pré-requisitos aí que estabelecemos, você vai ganhar aquela bicicleta ou aquele videogame, você vai ganhar aquele presente que você queria muito. Rapaz, e aí chega o aniversário do menino, ele não ganha, aí ele já fica: e meu presente? Já fica, né? Aí chega o dia das crianças, não ganha, e meu presente? Rapaz, será que meu pai esqueceu? Aí às vezes chega só no final do ano, no Natal, ali no apagar das luzes do ano, aí o pai dá o presente. Rapaz, a reação da criança, vocês que têm criança sabem como é: euforia. O menino sai ali, o menino falta dormir com o presente, ele quer levar para o banho, ele quer levar para o quarto, ele quer levar para todo canto o seu presente, porque ele queria muito aquilo, meus irmãos. Lá em casa é assim, tanto que tem uma lá em casa que ela é especial, assim, né? Especial que eu digo diferente no sentido de gostar muito das coisas. Rapaz, ela vai dormir, ela leva tudo para a cama dela. Tudo que ela gosta muito está na cama dela, a ponto de, em alguns momentos, ela não conseguir nem se mexer dentro da cama, porque tem livro, tem boneca, tem roupa, às vezes tem garrafa PET, tem muita coisa na cama dela. Vai você tirar alguma dessas coisas? Ela já chora, começa o escândalo, e aí você: não, tudo bem, vai dormir, dorme assim, não tem problema. Porque ela valoriza aquilo que ela ganhou, ela valoriza aquilo que foi prometido, ela valoriza aquilo, olha, com todo o seu coração, meus irmãos. E quando nós entendemos esse presente que Deus nos dá, que é Cristo Jesus, a nossa reação deveria ser a mesma: buscar, nos apegar, colocar como prioridade nas nossas vidas Cristo Jesus
E é isso que eles fazem. O verbo achar, que aqui Lucas registra, até traz esse sentido de busca intensa, de busca ali, olha, realmente perseverante até encontrar algo que tinha sido prometido. E essa é uma bela maneira de descrever encontros com o Senhor Jesus. Não é sem razão que ao longo das Escrituras nós sempre somos encorajados pela palavra do Senhor a dizer que aqueles que saem à procura do Senhor Jesus sempre o encontrarão. Porque toda pessoa que olha com fé o encontrará, e assim aconteceu com esses pastores. Por isso, meu irmão, busca o Senhor Jesus. Busca o Senhor Jesus. Busque por meio da palavra. Busque por meio da oração. Busque por meio do culto público, da comunhão. Meus irmãos, se nós entendemos e valorizamos a grandiosidade desse presente, que é ter um relacionamento com Jesus, termos reconciliação com Deus, seríamos mais diligentes nas nossas devoções privadas, particulares, de leitura das Escrituras, de oração, seríamos mais diligentes no dia do Senhor, que é onde nos reunimos como povo santo, como assembleia dos santos, para nos encontrarmos com esse Jesus. Seríamos mais diligentes, porque estaremos sempre buscando ao Senhor, buscando desfrutar de um relacionamento com Ele, e como uma criança, desesperadamente procurando o nosso presente e convivendo ali com Ele. Mas não somente aprendemos com os pastores a buscar o Senhor Jesus, mas também a proclamar a respeito do Senhor Jesus. Os versículos continuam falando que, vendo-o, divulgaram o que lhe tinha sido dito a respeito deste menino. E, meus irmãos, quando o presente é bom, é assim, a gente não consegue ficar calado. A gente quer contar para o pai, para a mãe, para o primo, aí liga para a avó, você não sabe o que eu ganhei, vó, meu pai me deu isso, aí você vai, sai, o menino sai, vai contar para os amigos na rua, vai contar para os amigos da escola, o menino sai contando para todo mundo o presente que ele ganhou, de tão empolgado e eufórico que ele estava. Não é assim que funciona? A ponto dos pais precisarem falar, te acalma, se acalma, rapaz, fica aí contando para todo mundo as coisas, que você se controle. Só que a euforia é grande demais, a empolgação pelo presente é muito grande, meus irmãos, algo que eu sempre sonhei, algo que eu sempre tinha expectativa de receber, olha, eu quero falar para todo mundo sobre ele, que é justamente, meus queridos, deveria ser a nossa reação diante da realidade de que compreendemos o Evangelho do Senhor Jesus. Proclamação das boas novas, anunciar esse grande presente de Deus para os homens. E aí os pastores, assim, vendo o Senhor Jesus, se tornam, de certo modo, ali os primeiros evangelistas, já compartilhando essas boas novas. E nós deveríamos ser assim também, meus queridos, compartilhando o Senhor Jesus em todo o canto que estivermos. Aí somos tímidos muitas vezes, somos ali envergonhados, parece que queremos esconder o presente na mais profunda gaveta do nosso guarda-roupa, como se não tivéssemos gostado dele. Mas, meus irmãos, quem compreende esse grande presente de Deus, Cristo Jesus nos reconciliando com o nosso Deus e Pai, não teria outra reação a não ser compartilhar essas boas novas. Por isso, seja encorajado pelo Senhor nessa noite. Compartilhe o Evangelho de Cristo Jesus. Utilize as oportunidades que você tem no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola. Compartilhe, fale sobre o Senhor Jesus. Não precisa ser um discurso elaborado, não precisa ser um discurso tímido, envergonhado. Você pode ser simples, você pode ser objetivo, assim como o anjo aqui é, ao lidar com esses pastores. Mas fale a respeito desse grande presente que você recebeu. Fale a respeito de Jesus Cristo, da sua pessoa, da sua obra, da sua morte na cruz do Calvário, do seu grande amor, da sua ressurreição e do seu retorno no futuro. Precisamos compartilhar essa boa notícia com os homens, porque é esse presente que o homem precisa, meus queridos. Esse é o presente que mata e sacia a fome e a sede. Esse é o presente que preenche o vazio da alma. Esse é o presente que dá propósito de vida.
Esse é o presente que traz felicidade, que vai trazer paz, que vai trazer esperança para a vida das pessoas à nossa volta que tanto padecem por causa do pecado e por causa da ausência de Cristo Jesus na vida delas. Esse é o grande presente de Deus aos homens, Cristo Jesus, o nosso Redentor. A resposta de Maria no primeiro momento aqui é até intrigante. O texto diz que ela guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. E os comentaristas até tratam essa resposta como algo mais profundo, nos contando aqui que basicamente ali, provavelmente Maria está observando e recebendo aquelas informações e associando ela com as promessas feitas anteriormente pelos anjos, e ela guardando tudo isso de maneira a meditar, não que ela estivesse rejeitando, porque às vezes a gente lê essa passagem e acha que Maria que está rejeitando ou está desconfiada do que está sendo dito, mas não, meus irmãos, ela está ali refletindo. Os teólogos gostam de falar que ela tinha uma fé ali e ela está buscando o seu entendimento a respeito daquela fé e da experiência que ela estava experimentando de ser a mãe do Deus encarnado. Os pastores, como homens simples, deram uma resposta simples e imediata ao evangelho proclamado pelos anjos. Eles ouviram, eles acreditaram, eles buscaram ao Senhor Jesus, eles proclamaram, e o texto finaliza dizendo que eles adoraram a Jesus quando falam que os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto. E meus irmãos, aqui os pastores, eles cumprem o propósito da vida deles, porque é isso que aprendemos nos nossos símbolos de fé, que diz que qual é a finalidade, qual é o fim principal do homem, senão glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. E aí, quando temos o encontro verdadeiro com Jesus, quando realmente compreendemos esse maravilhoso presente dado por Deus, não há como ter outra resposta a não ser glorificar o nome do nosso Deus. É a consequência natural, a adoração pública. Estar aqui nessa noite é um sinal e aponta para a realidade de que você compreendeu esse grande presente. Você poderia, meu irmão, estar fazendo diversas outras coisas, assistindo aí final de Campeonato Carioca, que é, né, todo mundo já sabe o resultado, porque né, a Flamídia ali, né, o VAR vai beneficiar o Flamengo. Você poderia estar vendo final do Campeonato Paulista, mas você sabe lá que o Palmeiras vai ser beneficiado também pelo VAR. Você poderia estar fazendo muitas coisas, meus irmãos, nessa noite, mas você entendeu o presente de Deus na sua vida. Por isso que você veio até aqui, para adorar, para glorificar o nome do Senhor na sua vida, juntamente com o seu povo nessa noite. Então sinta-se encorajado. Sinta-se encorajado por saber que, olha, eu sei que há muitas carências na minha vida espiritual. Há muitas fragilidades na minha vida espiritual. Mas eu estar reunido com o povo de Deus aponta para uma realidade importante. Olha, eu compreendi. Eu tenho compreendido o grande presente de Deus para a minha vida. Meus queridos, quando o presente é bom, nós queremos brincar com ele o dia todo. A gente quer levar ele para todo canto. Da mesma forma, quando compreendemos Cristo Jesus e a sua salvação. Não somente no domingo, é importante, é algo essencial na nossa vida, a adoração pública, mas que seja também no seu dia a dia. Uma vida em amor ao nosso Deus, uma vida em gratidão que redunda em obediência a esse Salvador, buscando a Ele, adorando ao seu nome diariamente na sua vida, por meio de uma vida que glorifica o seu santo nome. Não existe maior presente do que Jesus Cristo em nossas vidas, tanto em importância quanto em benefícios, porque só em Cristo Jesus podemos ter paz com Deus. Sem Ele, o que reina nas nossas vidas é guerra contra Deus. Por isso, valorize esse grande presente de Deus para você, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E responda adequadamente, buscando ao Senhor Jesus, adorando ao Senhor Jesus, glorificando ao Senhor Jesus com toda a sua vida. É a mensagem que nós temos nessa noite
para a igreja. Cristo Jesus, o grande presente para mim e para você. Amém?